Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos com uma proposta diferente. Nós vamos fazer uma entrevista com um dos maiores cientistas do Brasil. Ele é químico, também conhecido pela proposta científica do design inteligente. E é sobre isso que nós queremos falar. Bem-vindo, Dr. Marcos Eberlin. É um privilégio estar com vocês aqui e falar sobre essa teoria que está revolucionando a ciência das nossas origens, o design inteligente. Dr. Marcos, ele está num ciclo de palestras aqui na Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto. Dr. Marcos, como que foi esse negócio? Crente, se envolver com ciência, esse negócio combina? Como é que foi o começo de tudo? Pastor Paulo, não só combina, né? Deveria ser assim. Nós temos uma fé racional. E Paulo diz que encontraríamos, né, nas coisas que foram criadas, sinais indesculpáveis dos atributos invisíveis do Deus que nós cremos. Então eu quero incentivar todos os jovens a fazer ciência, porque é na ciência que a gente descobre aqueles atributos invisíveis de Deus, escondidos na química, na biologia, na física, na cosmologia. Então se a gente já observa, né, sinais claros de que há um Deus na natureza como um todo, quando a gente avalia o universo e a vida do ponto de vista científico, a gente vê muito mais. Então não há nada mais divertido para um cristão que crê em Deus ser um cientista. Tem tudo a ver, porque é ali que a gente vai encontrar ainda mais sinais claros nas coisas criadas sobre os atributos desse grande Deus. Mas o pessoal fala que ciência e fé não combinam. Por exemplo, nós tivemos uma polêmica recentemente, essa semana, né? Na verdade, semana passada, sobre essa questão do evolucionismo da ciência, e alguém falou, olha, fé de um lado e ciência do outro. Como é que é esse negócio? Fé e ciência combina? Não combina se você tem uma fé equivocada, né? Se você crê no Henrique Cristo, fada madrinha, doente, ET, chupacabra, é óbvio que você não quer que ciência esteja envolvida. Mas quando você tem uma fé racional, baseada em evidências, é óbvio que combina. A gente não tem medo nenhum da ciência quando crê num Deus que se revela através da ciência. E há uma ligação muito forte entre a ciência e aspectos religiosos? Absolutamente sim, não dá para desvincular as duas coisas. Pelo contrário, é toda a descoberta científica que remete a aspectos sobre as nossas origens, como fomos criados, da onde viemos, para onde vamos. Essas descobertas terão necessariamente fortíssimas implicações filosóficas e teológicas. Se descobrirmos que foi uma grande explosão que fez o universo, se descobrirmos que naquela sopa primordial o primeiro ser surgiu, qual é a implicação forte teológica e filosófica dessa descoberta? Não há Deus, não há propósito. As forças naturais realmente criaram o universo. Isso é um grande acidente cósmico. Agora, se a gente descobre sinais claros de inteligência no universo, sincronia, ajuste fino. Se a gente vai na vida, encontra informação abstrata, funcional, encontra complexidade redutível, antevidência, fala, opa, alguém andou mexendo nisso daí. Há evidência de propósito, há evidência de que um ser inteligente fez todas as coisas. Opa, talvez exista um Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, talvez a Bíblia tenha razão. Olha só, não dá para desvincular. É um sonho infantil, é uma hipótese irracional. Descobertas científicas formam a base para discussões filosóficas e teológicas. Tem sido assim por toda a história da humanidade, não vai ser diferente hoje. Então, desvincular uma coisa da outra, impossível. Somente fé em coisas irracionais que fogem da ciência. Fé racional se alicerça em conhecimento científico. Mas o senhor é um dos principais proponentes do design inteligente aqui no Brasil. Como que o senhor descobriu o design inteligente? Qual foi o seu primeiro contato com ele? Você achou lá, à primeira vista, tinha alguma solidez científica? Pastor Paulo, eu conto no meu livro, né, o Fomos Planejados, toda a minha história. Em 2008 eu estava na Unicamp e achava que não havia muito como você defender racionalmente a nossa fé. Até que a Vejas publicou um artigo chamando qualquer um que ainda ousava crer em Deus, ou no sobrenatural, ou na ação inteligente no universo, classificando como ignorante, fanático, irracional. A super interessante colocou lá na sua capa, Darwin, o homem que matou Deus.
como Deus já estava eliminado da ciência. Aí eu falei, opa, peraí, eu acho que isso não é verdade. E resolvi estudar sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu achei na internet foi um blog lá do Enésio, desafiando a nomenclatura científica, falando sobre uma tal de teoria do design inteligente. Eu falei, opa, o que é isso? Mandei um e-mail para o Enésio, né? Eu falei, Enésio, o que é essa teoria? Ah, olha nesse site, nesse site, nesse site. Então foi em 2008, catalisado pela Veja e pela Super Interessante, então agradeço a Veja e a Super Interessante por isso, que eu descobri que há racionalidade na nossa fé, traduzido nessa teoria do design inteligente, que é uma teoria plenamente científica, que joga o jogo científico, que avalia as evidências e conclui o quê? Que uma mente inteligente é a melhor inferência para o universo, para a vida. Então foi nessa minha busca por racionalidade da minha fé que eu descobri a teoria do design inteligente, e há 10 anos estudo, defendo e entendo que a teoria do design inteligente é ciência na sua mais pura essência. E é a boa ciência que aponta para quem? Para Darwin? Não. Para o Big Bang? Não. Não guiado? Absolutamente não. Aponta para um ser inteligente que fez a vida, fez o universo e os fez prontos, pelo poder da sua palavra, provavelmente. Mas o design inteligente, ele não é muito bem aceito na academia. Hoje em dia, existem muitos críticos, inclusive o famoso Richard Dawkins, né? Eu estava lendo uma reportagem onde ele critica o design inteligente, fala que não há nenhuma proposta científica, e ele diz que nada mais é do que um criacionismo disfarçado. Qual a diferença do design inteligente para o criacionismo? E é um criacionismo disfarçado o design inteligente? Primeiro, pastor Paulo, vou falar sobre esse desgosto da academia pelo design inteligente. Eu até no meu livro eu comento isso. É como você chegar na Argentina e defender a tese de que o Pelé é o melhor jogador do mundo. Não vão gostar, vão? Então é exatamente isso. A gente chegou no campo científico em que Darwin é idolatrado. Darwin teve a maior ideia que o homem já teve. Darwin permitiu ao cientista declarar que ele vai explicar tudo. O homem, ele colocou o homem como posição de destaque, né? Pegou a ciência e transformou a ciência numa religião, é o cientificismo. Vamos explicar tudo através de matéria, energia e espaço. A gente tem o poder absoluto de explicar todas as coisas. E não há necessidade do divino, ele não precisa colocar o pezinho aqui. Aí vem a teoria do design inteligente e diz que não, que Darwin não tem razão, que a gente precisa reconhecer que há um ser superior que criou todas as coisas. Então, a natureza do desgosto é essa. Agora, sobre o criacionismo, qual é a diferença? O criacionismo bíblico, vamos falar sobre ele, parte de pressupostos. A Bíblia tem razão, Deus criou o universo, existem anjos, seres espirituais. Ele descreve o começo, meio e fim da humanidade. E aí, no criacionismo científico, você parte desses pressupostos e vai na ciência procurando evidências que corroborem seus pressupostos. E encontra várias. Mas não faz... A ciência não é feita assim, a partir de pressupostos. Então, a diferença do design inteligente é que no design inteligente a gente não parte de pressuposto nenhum. A gente diz, só sei que nada sei. Eu não sei se a Bíblia tem razão, eu não sei se existe um Deus, eu não sei se existem demônios, anjos, não sei se Deus criou assim Adão e Eva e o paraíso. Eu não sei se existe uma nova terra nos esperando, eu não sei de nada. Costumo dizer que o teórico do design inteligente chega no laboratório, vai se despir, fica nu das suas posições filosóficas e teológicas e vai jogar o jogo da ciência, procurando nas evidências conhecimento que ele não tinha nenhum. Aí o que a gente descobre? Que um ser inteligente fez todas as coisas, partindo de pressuposto nenhum. Então, a grande diferença é essa, da onde a gente parte. No design inteligente, a gente parte de nenhum pressuposto, e mesmo assim, a gente chega à conclusão que um ser de extrema inteligência fez o universo e fez a vida. Partindo do pressuposto de que o design inteligente é uma ciência, ele deve ser praticável. Existe alguma área onde já está trabalhando com um método, com toda a teoria do design inteligente, que a gente pode verificar? Olha, pastor Paulo, primeiro eu acho assim, que o design inteligente, na realidade, é uma reinterpretação dos dados científicos. Então, ela vai nos ajudar muito mais nas nossas conclusões do que nas nossas pesquisas. Vamos continuar fazendo as mesmas pesquisas, mas no final a gente vai concluir o quê? Olha, foram as forças naturais que fizeram isso? Não, tudo isso vem de um conhecimento, de uma sabedoria, de um ser que estabeleceu todas as coisas. Agora, a gente está fazendo pesquisas também para demonstrar os sinais claros desse design inteligente.
Então, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, já institutos de biologia que estão sendo criados para pesquisar dentro do paradigma do design inteligente. O Discovery Institute nos Estados Unidos já está financiando bolsas de estudos para projetos dentro do design inteligente. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, agora com o Discovery Mackenzie, também tem a mesma intenção. Orientar trabalhos de TCC, orientar pesquisas de mestrado e doutorado em aspectos da teoria do design inteligente que podem ser investigados cientificamente. Então, não só estamos reinterpretando a literatura científica, reinterpretando novos dados científicos, mas estamos propondo pesquisa e executando pesquisa à luz do design inteligente. Ainda vamos pegar um gancho nessa questão desse conflito entre a ciência tradicional, darwinista, evolucionista e os proponentes do design inteligente. Em 2008, foi lançado o documentário Expelled, onde é uma expulsão, né, de cientistas de diversas universidades em que eles ousaram desafiar a Darwin, a nomenclatura científica darwinista. Isso está acontecendo no Brasil? O senhor sente que isso veio para as terras tupiniquins também? Olha, pastor Paulo, primeiro foi muito mais forte nos Estados Unidos, né? A reação porque eles tiveram grandes problemas, embates em tribunais e tudo mais. E a gente costuma dizer, né, quando você não consegue vencer com a argumentação, você tenta combater com calúnia e difamação, com perseguição, não é assim? A gente tem visto em vários outros exemplos na nossa sociedade. Isso realmente foi muito forte nos Estados Unidos. A perseguição ocorreu, a calúnia, a difamação dos teóricos do design inteligente. Talvez aprendendo um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil a gente não teve grandes embates, grandes problemas assim de confrontos, e a situação é um pouco mais calma aqui, mas ainda há essa perseguição, essa difamação. Você vai entrar no Face, no YouTube, no Google, colocar Marcus Eberlin, você vai ver, não, ele é um pseudocientista, ele precisa se tratar, ele deve estar louco. A difamação é muito grande. Na Unicamp, nos anos que se sucederam ao meu envolvimento com design inteligente, os meninos falam, olha, ele precisa ser demitido da universidade. Não demitiram porque não conseguiram, mas tentaram. O que acontece é que é incrível isso, não é? A gente deveria, na catedral do debate científico, do saber e da busca pela verdade, que são as universidades, a gente devia sentar, debater. Deveria acomodar teses que nos confrontam no campo do debate científico, convidar os defensores dessas teses a apresentar suas evidências, e não perseguir, caluniar, difamar e demitir. Mas quando você não tem como debater, esse é o caminho que eles têm utilizado. Então, o que isso mostra, afinal? A falência do modelo darwinista, a falência da evolução, conforme proposta por Darwin. Muito bem, Dr. Marcos. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra final para os nossos internautas, o pessoal que acessa o nosso canal, principalmente para os jovens que são cristãos, querem entrar na ciência, mas não tem nenhum treinamento na área de apologética ou mesmo na apologética na área científica. E entram muitas vezes para a universidade e se deparam aí com professores ateus e argumentos falaciosos científicos e muitas vezes se tornam ateus. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra para esse grupo, essas pessoas, esses jovens. Pastor Paulo Pasteur, talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos, para mim ele foi o maior. Ele disse assim, olha, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. E aos jovens eu queria dizer isso, quando você vai entrar na universidade, você vai se deparar com vários professores. Talvez na aula de biologia, de evolução, o professor vai dizer assim, quem ainda tem a coragem de crer em Deus? Minha função nesse semestre é desconstruir a sua fé. E ele vai te carregar com um pouco de ciência, com aquela pouca ciência da evolução, do darwinismo, da evolução, do naturalismo como um todo. E muitos dos nossos jovens têm se deixado levar por essa pouca ciência e se afastado de Deus. Mas o que eu queria dizer para os jovens é que se você beber mais da ciência, o que você vai encontrar? Deus. Deus se revela na ciência, nas suas mais diferentes áreas.
Então não se deixe enganar e iludir pela essa pouca ciência do seu professor de biologia, pela ciência totalmente equivocada da evolução, do naturalismo. Isso é falso. Não se deixe enganar. E antes a gente não tinha muita ferramenta. O cristão que escapava, ele ficava meio que escondido, não, agente secreto ali dentro, acaba saindo. Hoje, se o professor fizer isso, você fala, professor, eu ainda creio em Deus sim, porque há evidências, professor, milhares e milhares de evidências. Há uma teoria científica, a teoria do design inteligente, que cresce no mundo inteiro. Tem uma sociedade científica, a teoria do design inteligente no Brasil, com mais de 2.000 cientistas no mundo todo. Tem livros. Então, levante e defenda a racionalidade plena da sua fé. Você não precisa ficar mais escondido, não. E pare de crer em bobagens. Né? Chesterton, um grande filósofo, disse isso. Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens. Pondé parafraseou também Chesterton, falando a mesma coisa. Então, jovem, você vai largar Deus para crer num monte de bobagens? Não, fique firme e forte, porque a crença, a fé em Deus hoje se mostra plenamente racional, suportada pela mais boa ciência, na sua mais pura essência. Fique com Deus firme e forte. Dr. Marcos, eu não poderia terminar essa entrevista sem falar do seu livro que você lançou, Fomos Planejados. O que você poderia falar sobre esse livro em poucas palavras? Pastor Paulo, é uma coletânea de evidências científicas, são 460 páginas, mais de 320 ilustrações, 7 anos escrevendo e refinando esse livro, que mostram claramente que hoje as evidências científicas na química, física, cosmologia, na ciência como um todo, apontam como nunca antes para um ser inteligente, como a causa primeira do universo e da vida. Então leia, é realmente uma coletânea incrível, que vai fortalecer a sua percepção clara de que é um Deus que fez todas as coisas. Bom, este é Marcos Eberlin, cientista, um grande cientista e também um grande homem de Deus. É um prazer ter conhecido o irmão, e ele está aí num ciclo de palestra, uma correria tremenda, e ele gentilmente nos cedeu esses minutinhos para fazermos essa entrevista. Deus abençoe a sua vida, que você tenha sucesso mais ainda nessa área e que isso seja disseminado por todas as igrejas, por todo o Brasil, porque a gente precisa saber que há um Deus que criou os céus e a terra, e ele é previsível na ciência também. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, até lá.